Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula. Tá tocando música? Eu sou a Ana Paula e vou contar, tá? E vou contar um relato pra vocês de Maledite neste Maledite Day com meu cabelo fluorescente, que ele tem o único cabelo que tem borda fluorescente verde, tá, gente? Bom, mas deixa assim, fazer o quê? O chroma key com essa cor de cabelo ele não tá dando certo, não. Mas vamos lá. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não esquecer de dar aquela olhadinha, aquela fuçadinha na lojaassombrada.com.br. Você vai encontrar diversas camisetas, muitas que brilham no escuro e também a moda feminina, tá? Com roupas aí para vocês, meninas, roupas de primeira qualidade, tá bom? E vamos ao relato de Maledite de hoje. Hoje é Maledite Day, então vamos passar uma raivinha com a Maledite. E o relato de hoje é este daqui: a Maledite que destruiu a vida do meu pai. Acho que é uma moça que nos conta. Deixa eu só ver aqui, beleza, certinho. Bom, olá Ana, como você está? Eu estou bem. Esse relato que vou contar é provavelmente a fase mais traumatizante da minha vida. Os nomes vão estar trocados, não precisa se preocupar. Obrigada. Meu nome é Fulana, tenho 22 anos e moro no interior de São Paulo. Tudo começou quando eu tinha 15 anos. Meus pais eram casados há 19 anos e éramos uma família muito unida e feliz. Éramos uma família de classe média, mas vivíamos muito bem. Meu pai tinha um carro do ano, não nos faltava nada e todo ano íamos à praia 1 ou 2 vezes. Eu havia acabado de sair de uma fase na qual eu estava sempre no tribunal, uma vez que estávamos processando um amigo do meu pai que abusou de mim por vários anos quando eu ainda era criança. Foi uma época muito difícil para mim, da qual eu provavelmente só saí porque o meu pai, principalmente, me deu muito amor. Eu e ele éramos unha e carne, além de termos personalidades muito parecidas. Nessa época, ele me jurou que nunca iria me abandonar. A Maledite entrou em cena no ano de 2012. Meu pai, um belo dia, encontrou uma das irmãs dele que o entregou uma carta. Ele veio para casa e leu a carta aqui. Minha mãe acabou lendo também e quase infartou quando terminou. Uma namorada de adolescência do meu pai havia pedido à irmã dele que o entregasse essa carta dizendo que ela tinha uma filha com ele. Isso mesmo, uma filha. Meu pai, como era uma pessoa que se estressava fácil, logo começou a esbravejar. Essa mulher é louca! Eu nunca tive nenhum contato físico com ela. Eu respeitava muito o pai dela. Minha única filha está dentro da minha casa. Mesmo assim, minha mãe, revoltada, insistiu que ambos deveriam procurar essa mulher e esclarecer essa história. Eu me lembro que na época minha mãe falava de uma forma que soava como se fosse arrebentar a Maledite. Meu pai, contudo, declarou que era melhor eles esquecerem essa história e deixar isso quieto. Mas, Ana, meu pai tinha um coração tão mole e ele queria saber dessa história direito. Ele acabou procurando a Maledite para tirar tudo a limpo. Após visitá-la, ela desmentiu a história da filha e disse que havia inventado aquilo somente para vê-lo novamente após tantos anos. É louca. Ele ficou com pena dela, porque ela vivia em uma situação muito precária e às vezes tinha que pegar sobras de comida do lixo de outras pessoas para poder se alimentar. A mulher não tinha nada, era muito pobre. E meu pai, comovido, ofereceu a ela que fosse ajudar na campanha de um candidato a vereador lá para o qual o meu pai estava trabalhando na época. Assim, ao menos, dinheiro para comida ela teria. E assim aconteceu. Eu e minha mãe, na época, nem imaginávamos que ele havia tido contato com ela. Esses fatos que eu relatei
nós somente descobrimos muito tempo depois por meio de conhecidos que trabalhavam também para esse vereador. Nos meses que se seguiram, meu pai mudou dentro de casa. Ele estava sempre de mau humor, estressado, grosso e mal conseguia manter um diálogo comigo ou com a minha mãe sem discutir. Aquele pai carinhoso que eu tinha havia sumido. Ele saía às 7 da manhã de casa e voltava às 2 da manhã do outro dia. E dizia sempre que estava trabalhando. Porém, nessa época, Ana, começamos a nos afogar em dívidas enormes. Ele dizia que trabalhava dia e noite, mas não tínhamos dinheiro para pagar as contas e nem mesmo para comprar comida. Chegamos a um ponto de não ter nada para comer, que eu e a minha mãe tivemos que comer feijão com farinha apenas, pois era o que tínhamos em casa. Foi então que começamos a desconfiar. Minha mãe, que era muito católica na época, me chamou para ir a uma missa, para ver se as coisas melhoravam. Ao fim da missa, o padre nos chamou e nos deu um vidro com óleo, dizendo que devíamos passar em todas as portas da nossa casa, pois o mal iria sair. Assim, quando chegamos em casa, fizemos o que ele havia dito. E no dia seguinte, Ana, os meus pais tiveram uma discussão dentro do carro. Era para ser somente mais uma dentre as muitas discussões que estavam acontecendo. Porém, minha mãe disse a ele que se fosse para continuar daquele jeito, era melhor se separar. E ele, sem pestanejar, respondeu que ele queria mesmo se separar. E foi assim, 20 segundos dentro de um carro e um casamento de quase 20 anos foi por água abaixo. Eu acredito que a minha mãe jamais imaginou que ele fosse concordar com uma separação assim tão rapidamente. No mesmo dia em que decidiram se separar, ele pegou a maioria das roupas dele e saiu de casa. Quando questionamos para onde ele iria, ele disse que ia ficar em um trailer, que já havia conversado com um amigo e estava tudo certo. Um mês depois, na noite de Natal de 2012, após um questionamento meu, ele acabou confessando que estava envolvido com a Maledite. Porém, me pediu para não contar para minha mãe. Mas, Ana, eu me senti tão culpada. Desde que ele havia ido embora, éramos só eu e ela. Como que eu poderia não contar? Eu sentia que seria traição saber do que estava acontecendo e não dizer nada a ela. Acabei contando para ela o que ele havia me dito e ela surtou. Algum tempo depois de ficar sabendo, ela descobriu onde eles estavam morando e decidiu fazer uma visitinha. Meu pai a recebeu e disse que a Maledite estava em casa. Então minha mãe disse que queria conhecê-la. Meu pai disse à minha mãe onde essa mulher estava e a minha mãe foi confrontá-la. Durante a discussão que aconteceu entre as duas, a Maledite disse as seguintes palavras para minha mãe: eu amarrei ele na barra da minha saia e se ele não for meu, não será de mais ninguém. Ai, que amor lindo, né? Quando a minha mãe me contou o que ela havia dito, Ana, tudo fez mais sentido. Essa mulher era 10 anos mais nova que a minha mãe, porém era tão maltratada pela vida que parecia uma velha. Minha mãe era muito mais bonita que ela, muito mais bem cuidada, sem contar que eu sempre havia sido a paixão da vida do meu pai. Ele sempre havia sido louco por ter uma filha mulher e eu fui o sonho dele materializado em realidade. Eu e minha mãe, desde então, começamos a nos questionar sobre como poderia a nossa vida ter desandado tanto e termos a nossa família destruída, justo a nossa, que era sempre tão unida. Tipo, o pai amava tanto e largou até a filha, largou tudo, sabe? Por aquela mulher que assim não era um pedaço de mau caminho, não. Bom, pois bem, Ana, após esse ocorrido, muitas outras coisas aconteceram. Meu pai, uma vez, achou um desenho medonho de uma cobra dentro de casa e, ao questionar a Maledite, ela disse que provavelmente isso era coisa da minha mãe. Eles discutiam muito um com o outro e o meu pai sempre pedia
se podia ficar no escritório, na minha casa, porque ele não tinha onde ficar. Minha mãe sempre permitia. Eu tinha pena da minha mãe, pois eu via o quanto ela ainda o amava, e a cada vez que ele pedia abrigo na minha casa, ela tinha esperança de que ele ia voltar, mas ele sempre voltava para Maledite. Ela chegou a correr atrás dele com uma faca, tentando acabar com ele por mais de uma vez, Ana, e ele ainda ficou com ela, a Maledite. No começo, eu visitava o meu pai regularmente, mesmo que eu não gostasse dela. Mas com o tempo, meu pai foi se afastando até mesmo de mim e mal vinha me ver. Ele sempre dizia que estava ocupado e quando marcávamos algo, ele acabava desmarcando de última hora. Era sempre eu quem ligava para ele, até que eu comecei a me cansar. Eu estava muito magoada com a forma como ele havia se afastado de mim. Eu pensava que ele não ligava mais para mim. Numa das poucas vezes que conseguimos sair nessa época, ele me disse que não aguentava mais a Maledite, porque ela tinha ciúmes de tudo, até de mim. Ana, eu sempre perguntava para ele o porquê que ele não largava a Maledite e voltava para casa. E ele sempre me dizia que ele não podia. Cheguei a perguntar até mesmo se ele ainda amava minha mãe e ele acabou me confessando que sim, mas que não podia voltar. Porém, Ana, eu não podia obrigá-lo, né? A família da Maledite era muito perigosa. Ela era a única filha mulher e todos os irmãos dela tinham passagem na polícia. O genro dela era traficante e alguns dos irmãos eram responsáveis por dar um jeito em quem aprontava na vizinhança, se é que me entende. Era uma família de gente boa. Eu até entendia o medo deles. Muita gente da minha família levantava a hipótese de que ele não voltava para casa por orgulho e por medo de algum dos irmãos dela fazer algo de ruim comigo. Mas eu ainda acreditava na indiferença dele em relação a mim. Era uma família de gente boa? Não sei. Bom, várias vezes ele tentou dizer à minha mãe que estava arrependido, mas no fim das contas ele nunca voltava. Ele sempre dizia que havia perdido a vontade de viver e que estar com a Maledite havia sido a pior decisão que ele havia tomado na vida. Nessa época, Ana, meu pai perdeu tudo. Ele era mecânico e tinha 2 oficinas. As 2 faliram. Ele perdeu todos os clientes e mal conseguia dinheiro no mês para comprar comida. Ele vendeu o carro do ano que tinha e acabou com uma Brasília muito velha. Ele emagreceu 30 quilos. A mulher dele o levou a uma igreja evangélica e ele acabou se tornando pastor, entre aspas, né? Eu digo isso com um pouco de ironia, pois na época eu também frequentava uma igreja evangélica e não conseguia entender como qualquer igreja aceitava um pastor que fumava como meu pai. Ele fumava demais, havia fumado a vida toda. Porém, muito tempo depois, eu acabei descobrindo que essa história de virar pastor foi uma forma que a Maledite conseguiu para convencê-lo a se casar com ela. Uma vez que ele não poderia ser consagrado a pastor e nem se batizar se não fossem casados. Meu pai começou a ficar internado com frequência. Seu coração estava inchado e sua pressão arterial subia muito, indo a 24, a 25. Eu sempre o acompanhava aos médicos ou quando ele ficava doente. Apesar de tudo, eu nunca o abandonei. Uma vez ele me chamou para ir com ele ao cardiologista e na porta do hospital a Maledite apareceu. Ana, ela fez o maior barraco com ele na porta do hospital e logo que entramos, ele começou a me dizer que estava passando mal. Eu chamei ajuda e ele acabou indo parar na UTI. A pressão arterial dele estava muito alta e, apesar de estar sendo medicado, a pressão não abaixava. Por isso, os médicos decidiram deixá-lo em observação, pois achavam que ele poderia infartar a qualquer momento. Ele ficou 2 semanas internado e acabou assinando um termo de responsabilidade para sair. Porém, os médicos fizeram uma bateria de exames nele e não conseguiram achar qual era a raiz do problema.
Foi então que, após muitas idas e vindas do hospital, no dia 17 de outubro de 2016, eu recebi uma ligação pela manhã da Maledite, me dizendo que o meu pai estava internado. Ele amanheceu reclamando de dor na perna e, após ir escovar os dentes, caiu no chão chorando de dor e não conseguia mais movimentar a perna. Ela conseguiu chamar uma ambulância e levaram-no para o hospital. Ele gritava por mim e dizia que queria a filha dele ali. Ana, eu fui o mais rápido que pude. Meu pai passou 5 horas esperando atendimento, pois era rede pública de saúde. Após muita espera, a Maledite barraqueira arrumou confusão com a assistente social do hospital, que decidiu que ela não entraria de forma alguma. A assistente me chamou e disse que eu entraria, pois eu era gente. A Maledite surtou. Ela conseguiu barrar a segurança, Ana, ou ela conseguiu driblar a segurança e deu um barraco dentro da sala onde o meu pai estava. Meu pai, doente, gritava pedindo para ela parar, mas ela gritava mais ainda: "Eu sou a mulher dele!" E batia no peito com força. Após o show, a assistente acabou cedendo e deixou ela subir conosco, com a condição de se comportar. A Maledite então foi fazer a ficha do meu pai e eu carreguei a maca dele para uma sala onde aplicaram soro. Esperamos por mais 1 hora e então um médico apareceu e ele pediu para que tirassem as faixas que haviam colocado na perna do meu pai, pois poderia ser trombose e não deveria estar com faixas. A enfermeira fez como o médico pediu e então, Ana, foi quando vi o pé do meu pai. Estava completamente roxo. Logo o médico disse que era um trombo e que teria que ser operado. Meu pai chorava de dor, mal conseguia ficar em uma posição. Todas as posições doíam. Eu vi o meu pai agonizar e pedir a Deus que o levasse. A Maledite, por incrível que pareça, me pediu para subir com meu pai para o centro cirúrgico porque ela não sabia lidar bem com essas situações. Segundo ela, eu era mais forte. E assim eu fiz. Após um dia de espera por notícias sobre o estado do meu pai, um médico me disse que ele tinha veias obstruídas por todo o corpo e que era uma situação complicada. Provavelmente eles teriam que realizar outro procedimento cirúrgico. Porém, naquela noite, um desses trombos subiu para o pulmão do meu pai e ele acabou falecendo de uma embolia pulmonar. Eu recebi a notícia no outro dia de manhã. A Maledite deu barraco até no velório do meu pai, Ana. Ela quis fechar o caixão antes dos irmãos do meu pai se despedirem. E eu fui expulsa da beira do caixão pela mãe dela, que disse que quem deveria estar ali era a Maledite, não eu. Mas o inferno só estava começando. Gente, Ana Maledite fez da minha vida um inferno. A filha da Maledite me mandou mensagens horríveis na noite que o meu pai havia morrido, dizendo que ela era muito mais filha do meu pai do que eu estava sofrendo, mas nunca eu liguei para o meu pai, o que não era verdade. O meu pai se afastou de mim. Quando ele morreu, eu nem sabia mais onde ele estava morando. Depois, com 1 semana do enterro do meu pai, a filha da Maledite voltou a perturbar, me pedindo supostos documentos da mãe dela que estariam dentro do escritório do meu pai aqui em casa. Ela me disse que também precisávamos ver o que o meu pai havia deixado, que também precisavam ver o que o meu pai havia deixado aqui, pois deveríamos vender, porque a Maledite tinha direito. Ela ainda me disse que o meu pai deixou a Maledite sem nada e que eu e minha mãe tínhamos uma casa. Ana, eu perdi a boa. Eu disse a ela que essa casa nunca esteve no nome do meu pai, portanto nunca pertenceu a ele. E disse também que a casa era da minha mãe e quem deveria autorizar ou não a entrada deles era ela. É claro que ela não aceitou. No dia seguinte veio em meu portão querendo entrar de qualquer jeito e eu tive um ataque de raiva tão grande que eu comecei a gritar para eles saírem da minha casa ou eu ia chamar a polícia. E eles acabaram indo embora.
Depois disso, a Maledite me contatou dizendo que deveríamos vender o carro velho do meu pai. E Ana, ele ou ela, não sei, tentou me roubar. Disse que ia vender o carro por R$ 3.000 e que tinha conseguido um comprador. Porém, precisava do documento do carro. Ela tentou me roubar, né? O documento eu havia achado no escritório do meu pai e ainda estava no nome do antigo dono, que era um policial amigo nosso. Meu pai havia pedido para ele esperar, pois assim que conseguisse o dinheiro, ele queria colocar o carro no meu nome. Ele me disse isso muitas vezes, pois sempre me prometeu que me daria um carro de presente depois dos meus 18 anos. Então, quando achei o documento, eu contatei o policial que era dono e devolvi o documento para ela, ou para ele, né? Pois assim a Maledite teria que resolver a situação, com ele e não comigo. Eu fiz isso pois sabia que os irmãos dela iam convencê-la a tentar aprontar. O policial me garantiu que só assinaria o documento de transferência se eu concordasse. No dia marcado, fomos ao cartório para que eu conhecesse esse tal comprador. O rapaz parecia ser uma boa pessoa, estava com a esposa, um filho. Então, concordei com a venda e disse ao policial que ele podia transferir o carro. Enquanto isso, a Maledite gritava comigo do lado de fora e dizia que o dinheiro estava na bolsa dela e que eu só receberia a minha parte depois que o carro fosse transferido. Após terminarem a transferência do carro, a Maledite disse que o rapaz a levaria de volta para casa e entregou um envelope ao genro dela, aquele lá, e disse que uma parte do meu dinheiro estava no envelope. R$ 500 e que a outra parte, R$ 1.000, os meninos, os irmãos dela, iam descer para me entregar. Nesse momento eu desconfiei de algo e enquanto ela entrava no carro eu pedi ao genro dela se eu poderia por favor conferir o dinheiro, mesmo que fosse na mão dele. Ele concordou e quando abriu o envelope, Ana, tinha R$ 150 dentro. Isso mesmo. A cachorra ia me passar a perna. Nessa hora eu entrei em transe. Eu não conseguia acreditar. Minha mãe, que estava junto conosco, se aproximou do carro do comprador e disse a Maledite: "Você está tentando passar a perna na minha filha?" Então, Ana, a Maledite olhou para mim e me disse as seguintes palavras: "Você vai gastar esse dinheiro todinho em suas doenças, sua maldita." Olha só, gente. Ana, eu tenho vontade de chorar quando eu me recordo disso. Eu não sou uma pessoa que deseja mal a ninguém. E pensar em como alguém pode desejar algo assim me deixa muito assustada. Enfim, no final da história, o rapaz que havia comprado o carro percebeu que algo estava acontecendo e esclareceu que havia combinado com a Maledite que pagaria as prestações e que ela me transferiria o dinheiro, coisa que jamais ia acontecer. Então o policial disse a ele que pela atitude da Maledite, provavelmente isso não ia acontecer. O rapaz então acabou concordando em ir ao banco e me dar a minha parte na hora, enquanto a parte da Maledite seria paga separadamente. O policial se ofereceu para me acompanhar até o banco enquanto a Maledite foi no carro com o comprador e a família. E Ana, ela é tão dissimulada que na porta do banco ela me pedia desculpas e dizia que a filha dela estava se afundando nas drogas depois que o meu pai morreu e que ela não queria ser minha inimiga porque o meu pai sempre pediu a ela que se ele morresse, não queria que ela jamais fizesse qualquer mal a mim. Eu fiquei tão traumatizada. Após meses, a Maledite ainda me infernizava e vivia me ligando. Eu troquei de número 6 vezes e ela sempre descobria, até que não descobriu mais. Eu perdi o contato, graças a Deus, e tenho pavor de encontrar essa mulher na rua. Ela me fez muito mal, destruiu a minha família, conseguiu realmente que o meu pai não ficasse com mais ninguém além dela, pois ele acabou morrendo. Após muito tempo, descobri que uma pessoa havia presenciado ela enganando o meu pai e dizendo a ele que se ele fosse me visitar, ela mandaria acabar comigo. Em um momento que já era doloroso demais, ela ainda conseguiu fazer da minha vida um inferno. Eu não quero nunca mais nem ver essa mulher ou qualquer pessoa da família dela, Ana.
Enfim, essa é a história da Maledite. Me desculpe ter ficado tão grande, eu ainda deixei de contar muita coisa. Muito obrigada por ler. Um beijo grande para você e para sua família. Que Deus os abençoe sempre. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Gente, é isso que me assusta. Quando vocês me perguntarem qual relato, o que você tem mais medo de contar, olha, assombração, essas coisas, aparições, que, cara, tô nem aí. Quer dizer, tô nem aí. Não, é interessante, mas não me dá medo. O que me dá medo é a atitude e essas coisas de seres humanos contra seres humanos, de pessoas que fazem o mal, que desejam o mal a esse ponto para outras pessoas, sabe? Que não fizeram nada para ela por puro egoísmo, por pura mesquinharia e ganância e sei lá o quê. E não percebe que tá se enfiando ainda mais no buraco. Já tá no buraco, aí faz coisa ruim pros outros, se enfia mais no buraco. Não consegue perceber isso? Que não é assim que você vai sair do buraco que tá a tua vida? Desejando mal pros outros, fazendo mal pros outros, você só vai se enfiar mais no buraco. E não é só nessa vida não, você tá se enfiando no buraco pra próxima também. Então é pior pro teu lado porque pro lado de quem você fez mal. Para quem você fez mal, provavelmente pode se ferrar, vai se ferrar nessa vida, mas você que fez o mal pros outros vai se ferrar na próxima também. E olha, vou ficar quieta por aqui, porque senão eu vou começar a desejar o mal também pros outros, porque, meu Deus do céu. Bom, gente, este foi mais um relato de Maledite, que tomara que pague por tudo que fez, né? Nem assim em outras vidas. E é isso. Bom, espero que tenham gostado, apesar que, né, que gostar de uma história que a outra pessoa só se prejudicou por conta disso, mas este foi o relato de hoje. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!